Bom dia, boa tarde a todos e todos. Então, acabamos de ver que o Q quadrado é uma estatística e uma probabilidade. Mas sabemos que tem como ir um pouco além disso, que é a gente olhar em outros elementos. E esse outro elemento é qual é o tamanho da diferença que estamos vendo. Então, enquanto a gente temos nosso resultado do Q quadrado, nós também temos como usar essa coisa que chamamos V de Kramers. E essa V de Kramers trata dessa diferença, ou seja, é um outro tipo de estatística que está procurando entender dentro dos valores esperado e observado o que é a magnitude das diferenças aí. E então vai ser de 0 a 1. 0 quer dizer que os valores observados são exatamente os valores esperados. E 1 vai ser diferenças bem expressivas entre os valores esperados e observados. Ou seja, nesse tipo de tabela que estamos olhando aqui, em que a gente temos duas variáveis, e cada um com duas categorias, ou seja, uma tabela 2 por 2, essa mais diferente possível seria o caso de você basicamente tiver em um sítio só cuia e no outro sítio só vaso globular. Agora, eu falei que não podemos ter uma tabela assim, com zeros em os lugares, mas teoricamente, esse tipo de ideia estaria chegando em 1. E essa fórmula acaba sendo algo que a gente já podemos imaginar tendo. A gente tem o Q quadrado e também vai o número total de elementos, ou seja, aqui esse número total da tabela. E daí S menos 1, ou seja, aqui estamos lidando com um menor valor do número de colunas ou número de fileiras. Então, aqui a gente tem duas colunas e duas fileiras. Uma, duas. Uma, duas. A gente não conta o total agora. O menor número aqui vai ser 2. Menos 1. Então, esse lugar aqui vai ficar 2 menos 1. Certo? Então, isso é o V de Kramers. Então, é uma caracterização da diferença. E quando calculamos para esses dados, o V é 0,15. Isso é interessante porque a gente já observamos que aqui, quando a gente olhou nas proporções, tinha uma diferença entre 0,15 ou 15% entre a porcentagem de cuias no lagoinha e os cuias no seu Bené. Então, quando você tem uma tabela 2 por 2, esse valor acaba sendo aquela expressada na diferença de porcentagens. A gente não pode dar isso equivalência à diferença das proporções entre as coisas, mas dá para ter uma noção de como isso está funcionando em relação às diferenças. Então, V de Kramers contribui para a nossa habilidade de interpretar os dados dessa estatística. Mas a gente deve lembrar que vai ter essas outras coisas que não estão incluídas. O local da variação, a direção da variação e a relevância arqueológica do nosso resultado. Ou seja, normalmente alguém vai apresentar alguma tabela junto esses dados para que alguém consiga observar onde que tem mais vaso globular, onde que tem mais cuia.
E talvez não seja nas frequências aqui, talvez seja porcentagens, ou seja, tanta frequência observado quanto esperada, mas de alguma forma apresentar algo que indica local e direção da variação, porque Q quadrado é uma estatística global, trata de tudo de uma vez. E como tudo, relevância do resultado vem do nosso conhecimento sobre arqueologia, sobre diferenças que pode ser importante na arqueologia, ou seja, uma diferença de 1 ou 2% em tipos de vasilhames cerâmicas provavelmente não tem muito relevância, porque tem tantos outros fatores que poderia influenciar isso. Agora, diferenças grandes nas porcentagens de tipos de cerâmica em diferentes contextos pode ter relevância na atividade humana, relevância em como diferentes sítios estão utilizados. Então, esses elementos aqui vão continuar sendo algo que a pesquisadora e o pesquisador têm que explorar em termos de inferências e discussão em frases à parte, mas em relação ao teste de estatística que foi conduzida. Não é suficiente só apresentar o teste de estatística com a probabilidade. Precisamos ir além.